Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante. Vamos explorar a história de dois jovens da antiga Belém, o Jonatas e o Davi. As fontes são análises baseadas nos livros de Juízes e 1 Samuel da Bíblia. A ideia aqui é tentar entender como as escolhas que eles fizeram, sabe? Em tempos bem difíceis, de muita mudança, como isso pode nos dizer algo sobre integridade, sobre as consequências, né? Exato. E também sobre o que significa ser diferente quando todo mundo está indo para outro lado. Vamos investigar isso. Pois é. E o material já começa assim mostrando um contraste bem forte. Como assim? O Jonatas, ele viveu naquela época dos juízes, que a fonte descreve como bem caótica, né? Sem uma liderança central. A frase-chave é: cada um fazia o que achava mais certo. Faltava um norte moral, digamos. Entendi. Numa época de cada um por si. Isso. Já o Davi, ele surge depois, num tempo que já tinha um rei, o Saul. Mas era um reinado marcado pelo medo, sabe? Principalmente por causa do desafio lá do gigante Golias. O pessoal estava paralisado. Faz sentido. Contextos bem diferentes, apesar da mesma cidade. Vamos focar no Jonatas primeiro. Ele era descendente de Moisés, né? Tinha o chamado para o sacerdócio. Sim, ele tinha essa herança, essa preparação, mas as fontes indicam que ele se viu num dilema. Qual o dilema? Entre seguir esse caminho consagrado, mais talvez exigente, e uma vida que a análise chama de mais liberal. Talvez mais confortável, com mais prazeres imediatos. E qual caminho ele pegou, segundo essa análise? Bom, a interpretação que a fonte dá é que ele escolheu o que o texto chama de abismo. Uma imagem forte, né? Sim. Indica uma descida, um afastamento dos princípios dele. Ele teria se tornado um mundano, mas não no sentido de só viver no mundo, e sim de perder a essência espiritual dele nesse processo. E como isso se deu na prática? A análise detalha? Detalhe assim, aponta para um momento crucial que a fonte chama de proposta indecente. Proposta indecente? Basicamente foi um acordo onde ele trocou, assim, os serviços religiosos dele por grana e comodidade. Ofereceram um bom salário para ele ser sacerdote particular de um cara. Isso tá lá em Juízes 17. Trocou a missão por segurança financeira, então. Exato. E a análise não para aí. Depois, ele se junta a um grupo descrito como ladrões, buscando mais status, mais vantagem. Isso já em Juízes 18. A leitura é que ele foi negociando os valores dele pouco a pouco. Nossa, que trajetória! E o Davi? Também de Belém, mas parece que a história é bem diferente. Ele era só um pastor, né? Pois é, começa bem mais simples. E a análise foca justamente nisso, na fidelidade do Davi nas coisas pequenas. Como assim? Cuidar das ovelhas do pai, levar comida para os irmãos na guerra, detalhes lá de 1 Samuel 17. Essa constância no pouco é vista como fundamental. Foi o preparo dele. Interessante. E aí vem o contraste com Golias. Enquanto todo mundo, rei, soldados, irmãos dele, todo mundo paralisado de medo. O Davi não. O Davi não. Ele viu a coisa toda de um jeito completamente diferente. E como ele viu? O que a análise diz sobre essa perspectiva dele? Olha, o que se destaca é que ele não focou no tamanho do gigante ou no perigo. Ele viu a situação como uma afronta a Deus. Ah, entendi. E por isso, uma oportunidade. Uma chance de defender a honra de Deus e mostrar a fé dele. A fonte usa aquela fala famosa de 1 Samuel 17, né? Você vem contra mim com espada, lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você desafiou. Que demais. Muda tudo, né? Muda tudo. Onde os outros viam um problema gigante e insolúvel, Davi, segundo essa leitura, via a ação de Deus. Ele escolheu o que a fonte chama de alturas, um caminho de fé, de coragem, baseada na convicção dele. Fica bem claro mesmo esse contraste. Dois caminhos opostos saindo do mesmo lugar, Belém. Um que se perdeu, talvez buscando se adaptar demais, né? O Jonatas. E outro que se destacou justamente por ser diferente, por ser fiel, o Davi. Exatamente. E o material ainda faz uma ponte com hoje, né? Fala da geração Você Decide, dos tempos difíceis que a Bíblia menciona lá em 2 Timóteo. Sim, a análise usa essas histórias quase como arquétipos, sabe? Para tirar lições. E quais seriam as principais lições, então? Bom, primeiro, a importância da fidelidade no pouco, né? Como Davi.
ser consistente no caráter mesmo quando ninguém está vendo. Segundo, o perigo de ir abrindo mão da identidade da missão por vantagens que parecem boas na hora, mas que desviam do caminho. O caso do Jonatas serve de alerta. Faz sentido. E tem uma terceira lição, talvez a mais, inspiradora, que mesmo nas piores situações, nos maiores desafios, uma perspectiva diferente baseada na fé pode transformar medo em propósito. Pode abrir portas onde só se via muro. Então, resumindo essa exploração das fontes, Jonatas seria um exemplo do risco de se conformar demais, de perder o rumo, e Davi um exemplo da força que vem da convicção, da coragem de ser fiel aos princípios, mesmo que pareça pequeno ou arriscado no começo. Perfeito. A análise sugere que essas histórias antigas continuam muito atuais, sabe? Elas nos provocam a pensar em como a gente lida com as pressões e as escolhas do nosso próprio tempo. Como nós navegamos o espírito da nossa época, né? Exatamente. E para fechar, tem um último ponto interessante. O material conclui mencionando outra figura de Belém, bem posterior, Jesus. Sim, citando Hebreus 12, que o descreve como o exemplo máximo de perseverança, de manter o foco na missão apesar de tudo. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Que o próprio material parece levantar. O que realmente constrói um legado positivo? O que faz uma vida inspirar outras através do tempo? Uma ótima pergunta para a gente pensar. Fica aí a reflexão.